Olá, como você tem passado? Está bem? Está conseguindo acompanhar as videoaulas e as atividades enviadas pela sua escola? Nós continuaremos realizando as atividades escolares em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes. Você já sabe que pode contar com a ajuda de um familiar responsável e do professor da sua turma. E as unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades realizadas devem ser apresentadas ao professor ou professora da turma, sempre que solicitado. E lembre-se de guardar todo o material registrado para entregar assim que voltarmos à escola. Continue fazendo as atividades das videoaulas e também as atividades complementares enviadas pela unidade escolar. É importante que você tenha em mãos o seu material EMAI Ler e Escrever, o seu caderno e o seu estojo para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Siga com a rotina que você estabeleceu aí na sua casa e, sempre que possível, realize atividades de leitura. Você também pode desenhar, dançar, cantar e brincar dentro de casa. As orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentados em roteiros e videoaulas diferentes para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha um tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia, assim poderá manter um bom ritmo de estudos. Lembrando que desde o dia 29 de agosto, o canal da TV Câmara mudou e está acessível pelo sinal aberto, agora pelo canal 3.2. Se você estiver acompanhando pela TV Câmara, não será possível pausar o vídeo e retomar a partes específicas para tirar a sua dúvida. Nestes casos, pedimos que entre em contato com os professores pelos canais disponibilizados pela sua escola ou pelo e-mail para fazerencasa@se-pmmc.com.br. Nossa semana começa com novidades. Vamos iniciar uma nova sequência didática. Era uma vez um conto de fadas. Eu adoro contos de fadas. E você? Meu conto de fadas favorito é Chapeuzinho Vermelho. E o seu? Sabe por que eu gosto tanto de contos de fadas? Porque são histórias que passaram de geração em geração, contando fatos e acontecimentos de cada período vivido pelos povos e suas culturas, de uma forma fantasiosa, ou seja, os autores, para contar esses fatos, utilizavam personagens como fadas, bruxas, feijões mágicos, dragões encantados, entre outras figuras. Para começar nossa viagem nos contos de fadas, eu vou ler para você uma outra versão de A Bela Adormecida, dos irmãos Grimm. No roteiro de estudos da semana 10 do Para Fazer em Casa Reposição, nós já ouvimos a leitura de uma versão da Bela Adormecida, você lembra? Isso acontece muito com os contos de fadas encontrados em diferentes versões para uma mesma história, justamente porque os contos têm sua origem na cultura oral, ou seja, passaram de geração em geração e foram sofrendo algumas modificações com o passar do tempo. Até nós, quando vamos contar alguma história, acrescentamos alguma coisinha diferente. Por isso que dizem que quem conta um conto aumenta um ponto. Para que você possa me acompanhar na leitura, abra o seu livro na página 153. Agora vamos ouvir a história? Primeira atividade. Atividade 1A. Leitura pelo professor de um conto tradicional. Páginas 153 a 157. A Bela Adormecida, de Irmãos Grimm. Era uma vez, há muito tempo, um rei e uma rainha jovens, poderosos e ricos, mas pouco felizes, porque não tinham filhos. Se pudéssemos ter um filho, suspirava o rei. E se Deus quisesse que nascesse uma menina, animava-se a rainha. E por que não gêmeos? Acrescentava o rei. Mas os filhos não chegavam, e o casal real ficava cada vez mais triste. Não se alegravam nem com os bailes da corte, nem com as caçadas, nem com os gracejos dos bufões e, em todo o castelo, reinava uma grande melancolia. Mas numa tarde de verão, a rainha foi banhar-se no riacho que passava no fundo do Parque Real e, de repente,
pulou para fora da água uma rãzinha. Majestade, não fique triste. O seu desejo se realizará logo. Daqui a 1 ano, a senhora dará à luz a uma menina. E a profecia da rã se concretizou. Alguns meses depois, nasceu uma linda menina. O rei, louco de felicidade, chamou a Flor Graciosa e preparou a festa de batizado. Convidou uma multidão de súditos, parentes, amigos, nobres do reino e, como convidadas de honra, as fadas que viviam nos confins do reino. 13. Mas quando os mensageiros iam saindo com os convites, o camareiro Mor correu até o rei preocupadíssimo. Majestade, as fadas são 13 e nós só temos 12 pratos de ouro. O que faremos? A fada que tiver que comer no prato de prata, como os outros convidados, poderá se ofender. E uma fada ofendida. O rei refletiu longamente e decidiu. Não convidaremos a 13ª fada, disse resoluto. Talvez nem saiba que nasceu a nossa filha e que daremos uma festa. Assim não teremos complicações. Partiram somente 12 mensageiros, com convites para 12 fadas, conforme o rei resolvera. No dia da festa, cada uma delas chegou perto do berço em que dormia a Flor Graciosa e ofereceu à recém-nascida um presente maravilhoso. Será a mais bela moça do reino, disse a primeira fada, debruçando-se sobre o berço. E a de caráter mais justo, acrescentou a segunda. Terá riquezas a perder de vista, proclamou a terceira. Ninguém terá o coração mais caridoso do que o seu, afirmou a quarta. A sua inteligência brilhará como um sol, comentou a quinta. 11 fadas já tinham desfilado em frente ao berço. Faltava somente uma, entretida em tirar uma mancha do vestido, no qual o garçom desajeitado tinha virado uma taça de sorvete. Quando chegou a 13ª, aquela que não tinha sido convidada por falta de pratos de ouro. Estava com a expressão muito sombria e ameaçadora, terrivelmente ofendida por ter sido excluída. Lançou um olhar maldoso para a Flor Graciosa, que dormia tranquila, e disse em voz baixíssima: aos 15 anos, a princesa vai se ferir com o fuso de uma roca e morrerá. E foi embora, deixando um silêncio desanimador. Então, aproximou-se a 12ª fada, que devia ainda oferecer o seu presente. Não posso cancelar a maldição que agora atingiu a princesa. Tenho poderes só para modificá-la um pouco. Por isso, a Flor Graciosa não morrerá. Dormirá por 100 anos, até a chegada de um príncipe que a acordará com um beijo. Passados os primeiros momentos de espanto e temor, o rei, considerada a necessidade de tomar providências, instituiu uma lei severa. Todos os instrumentos de fiação existentes no reino deveriam ser destruídos, e daquele dia em diante ninguém mais fiava, nem linho, nem algodão, nem lã, ninguém além da torre do castelo. Flor Graciosa crescia e os presentes das fadas, apesar da maldição, estavam dando resultados. Era bonita, boa, gentil e caridosa. Os súditos a adoravam. No dia em que completou 15 anos, o rei e a rainha estavam ausentes, ocupados numa partida de caça. Talvez, quem sabe, em todo esse tempo, tivessem até esquecido a profecia da fada malvada. Flor Graciosa, porém, estava se aborrecendo por estar sozinha e começou a andar pelas salas do castelo. Chegou perto de um portãozinho de ferro que dava acesso à parte de cima de uma velha torre. Abriu, subiu a longa escada e chegou enfim ao quartinho. Ao lado da janela estava uma velhinha de cabelos brancos, fiando com um fuso uma meada de linho. A garota olhou maravilhada, nunca tinha visto um fuso.
Bom dia, vovozinha! Bom dia a você, linda garota! O que está fazendo? Que instrumento é esse? Sem levantar os olhos do seu trabalho, a velhinha respondeu com um ar bonachão. Não está vendo? Estou fiando. A princesa, fascinada, olhava o fuso que girava rapidamente entre os dedos da velhinha. Parece mesmo divertido esse estranho pedaço de madeira que gira assim rápido. Posso experimentá-lo também? Sem esperar resposta, pegou o fuso e naquele instante cumpriu-se o feitiço. Flor Graciosa furou o dedo e sentiu um grande sono. Deu tempo apenas para deitar-se na cama que havia no aposento e os seus olhos se fecharam. Na mesma hora, aquele sono estranho se difundiu por todo o palácio. Adormeceram no trono o rei e a rainha, recém-chegados da partida de caça. Adormeceram os cavalos na estrebaria, as galinhas no galinheiro, os cães no pátio e os pássaros no telhado. Adormeceu o cozinheiro que assava a carne e o servente que lavava as louças. Adormeceram os cavaleiros com as espadas na mão e as damas que enrolavam seus cabelos. Também o fogo que ardia nos braseiros e nas lareiras parou de queimar. Parou também o vento que assobiava na floresta. Nada e ninguém se mexia no palácio, mergulhado em profundo silêncio. Em volta do castelo surgiu rapidamente uma extensa mata, tão extensa que após alguns anos o castelo ficou oculto. Nem os muros apareciam, nem a ponte levadiça, nem as torres, nem a bandeira hasteada que pendia na torre mais alta. Nas aldeias vizinhas, passava de pai para filho a história de Flor Graciosa, a bela adormecida que descansava, protegida pelo bosque cerrado. Flor Graciosa, a mais bela, a mais doce das princesas, injustamente castigada por um destino cruel. Alguns mais audaciosos tentaram sem êxito chegar ao castelo. A grande barreira de mato e espinheiros, cerrada e impenetrável, parecia animada por vontade própria. Os galhos avançavam para cima dos coitados que tentavam passar. Seguravam-nos, arranhavam-nos até fazê-los sangrar e fechavam as mínimas frestas. Aqueles que tinham sorte conseguiam escapar, voltando em condições lastimáveis, machucados e sangrando. Outros, mais teimosos, sacrificavam a própria vida. Um dia, chegou nas redondezas um jovem príncipe, bonito e corajoso. Soube pelo bisavô a história da bela adormecida, que desde muitos anos tantos jovens procuravam em vão alcançar. Quero tentar eu também a aventura, disse o príncipe aos habitantes de uma aldeia pouco distante do castelo. Aconselharam-no a não ir. Ninguém nunca conseguiu. Outros jovens fortes e corajosos como você falharam. Alguns morreram entre os espinheiros. Desista! Eu não tenho medo, afirmou o príncipe. Eu quero ver Flor Graciosa. No dia em que o príncipe decidiu satisfazer sua vontade, se completavam justamente os 100 anos da festa de batizado e das predições das fadas. Chegara finalmente o dia em que Bela Adormecida poderia despertar. Quando o príncipe se encaminhou para o castelo, viu que no lugar das árvores e galhos cheios de espinho se estendiam aos milhares, bem espessas, enormes carreiras de flores perfumadas. E mais, aquela mata de flores cheirosas se abriu diante dele, como para encorajá-lo a prosseguir, e voltando a se fechar logo a sua passagem. O príncipe chegou em frente ao castelo. A ponte levadiça estava baixada e 2 guardas dormiam ao lado do portão, apoiado nas armas. No pátio havia um grande número de cães, alguns deitados no chão, outros encostados no canto. Os cavalos que ocupavam as estrebarias dormiam em pé. Nas grandes salas do castelo reinava um silêncio tão profundo que o príncipe ouvia a própria respiração.
um pouco ofegante, ressoando naquela quietude. A cada passo do príncipe se levantavam nuvens de poeira. Salões, escadarias, corredores, cozinha, por toda a parte o mesmo espetáculo. Gente que dormia nas mais estranhas posições. E todos exibiam as roupas que haviam sido moda exatamente há 100 anos. O príncipe perambulou por longo tempo no castelo. Enfim, achou o portãozinho de ferro que levava à torre. Subiu a escada e chegou ao quartinho em que dormia a Flor Graciosa. A princesa estava tão bela, com os cabelos soltos espalhados pelos travesseiros, o rosto rosado e risonho, que o príncipe ficou deslumbrado. Logo que se recobrou, inclinou-se e deu-lhe um beijo. Imediatamente, Flor Graciosa abriu os olhos e olhou à sua volta sorrindo. Como eu dormi! Agradeço por você ter chegado, meu príncipe. Na mesma hora em que Flor Graciosa despertava, o castelo todo também acordou. O rei e a rainha correram para trocar os trajes de caça empoeirados. Os cavalos na estrebaria relincharam forte, reclamando suas rações de forragem. Os cães no pátio começaram a ladrar. Os pássaros esvoaçavam, deixando seus esconderijos sob os telhados e voando em direção ao céu. Acordou também o cozinheiro que assava a carne. O servente, bocejando, continuou lavando as louças, enquanto as damas da corte voltavam a enrolar seus cabelos. Também 2 moleques retomaram a briga, voltando a surrar-se com força. O fogo das lareiras e dos braseiros subiu alto pelas chaminés, e o vento fazia as folhas das árvores murmurarem. Logo, o rei e a rainha correram à procura da filha e, ao encontrá-la, agradeceram, chorando, ao príncipe por tê-la despertado de longo sono de 100 anos. O príncipe, então, pediu a mão da linda princesa, que, por sua vez, já estava apaixonada pelo seu valente salvador. E aí, se lembrou da história? Essa versão que está no nosso livro é bem parecida com aquela que a professora Renata leu para nós na videoaula da semana 10, não é mesmo? Nas 2 versões, uma das fadas fica muito zangada por não ter sido convidada para o batizado da princesa e por isso lança um feitiço para que ela furasse o dedo em um fuso e dessa forma todos caíssem em um sono profundo. E para quebrar esse feitiço, era preciso que um príncipe despertasse a princesa com um beijo de amor. Ufa! Ainda bem que apareceu um príncipe bem corajoso, senão estariam todos dormindo até hoje. Segunda atividade. Atividade complementar, registrando títulos de contos de fadas no caderno. Nesta atividade, vamos fazer nossos registros no caderno de língua portuguesa. Vamos lembrar alguns títulos de contos de fadas? Para realizar esta atividade, nós faremos assim. Eu vou colocar na tela um personagem ou uma cena de um conto de fadas e você deverá escrever o nome desse conto em seu caderno, fazendo uma lista de contos de fadas. Por exemplo, qual o título do conto de fadas que está na tela? A imagem que nós estamos vendo é uma cena do conto Chapeuzinho Vermelho, certo? Portanto, você deverá escrever na sua lista de contos de fadas o título do conto, Chapeuzinho Vermelho. Mas atenção, você só precisará escrever o título do conto de fadas. Não precisa escrever o nome dos personagens ou outros elementos que aparecem na cena, combinado? Se precisar, você pode pausar a videoaula para observar a imagem com calma e escrever o título em sua lista. Vamos lá? Preparado? Qual o título desse conto de fadas? Escreva em seu caderno. E desse conto de fadas, qual o título? E esse, você conhece? Qual o título? Qual
Qual o título desse conto de fadas? Escreva em seu caderno. E esse conto você conhece? Qual o título? Muito bom! Registramos o título de 5 contos de fadas. É possível que você conheça outros, mas já já nós vamos falar sobre eles, combinado? Porque agora nós vamos conferir as escritas dos títulos que você registrou em seu caderno. Neste momento você poderá conferir se utilizou todas as letras necessárias para escrever os títulos, se usou letras a mais ou a menos, ou até mesmo letras diferentes. Fique atento para ajustar o que for necessário. Branca de Neve e os 7 Anões, A Bela Adormecida, Cinderela, A Bela e a Fera, Rapunzel. Prontinho! Agora sua lista já está com todos os títulos ajustados. Terceira atividade. Atividade complementar, pesquisando títulos de contos de fadas no caderno. Nessa atividade, você irá perguntar para os seus familiares quais contos de fadas eles conhecem. Você fará uma pequena pesquisa. É importante que você registre em seu caderno os títulos dos contos de fadas que seus familiares conhecerem. Você deve fazer uma outra lista com esses títulos pesquisados. Ou seja, você terá 2 listas, uma com os títulos que fizemos juntos e uma com a que você pesquisou. Agora que você já fez a lista dos títulos de contos de fadas que os seus familiares conhecem, vamos pensar um pouquinho? Seus familiares falaram títulos diferentes do que tínhamos registrado na primeira lista? Tem algum conto que você não conhece ou nunca ouviu a história? Desses contos de suas listas, qual o seu preferido? Pegue um lápis de cor e circule o título do seu conto preferido. Logo, logo vamos voltar nessas listas, combinado? Quarta atividade, atividade 1B. Análise de trecho de um conto, página 157. Vamos retomar para o nosso conto da Bela Adormecida lá na página 153. Nessa atividade, vamos pensar um pouco sobre os personagens desse conto e suas características. Vamos pensar quais são os personagens que aparecem neste conto? Eu vou te dar um tempinho para pensar. Vamos lá? Neste conto, nós temos as seguintes personagens: Rainha, Rei, Rã, 13 fadas, Velhinha Fiandeira, Príncipe e Princesa Flor Graciosa. Agora, eu vou reler um trecho do conto para você perceber como os autores descrevem a Princesa Flor Graciosa. Flor Graciosa crescia e os presentes das fadas, apesar da maldição, estavam dando resultados. Era bonita, boa, gentil e caridosa. Você conseguiu perceber quais palavras os autores utilizaram para descrever a Princesa Flor Graciosa? Quais as palavras utilizaram para que a gente entendesse bem direitinho como era essa princesa? Eu vou ler novamente. Flor Graciosa crescia, e os presentes das fadas, apesar da maldição, estavam dando resultados. Era bonita, boa, gentil e caridosa. Conseguiu perceber as palavras que caracterizam a Princesa Flor Graciosa? A gente conseguiu perceber como ela era? Ela era graciosa, bonita, boa, gentil e caridosa. Essas foram as palavras que os autores escolheram para descrever a princesa. Vou ler um outro trecho para você.
Desta vez, vamos analisar juntos quais as palavras os autores utilizaram para descrever como o castelo ficou com a maldição. Alguns, mais audaciosos, tentaram sem êxito chegar ao castelo. A grande barreira de mato e espinheiros, cerrada e impenetrável, parecia animada por vontade própria. Lendo esse trecho, você conseguiu imaginar como estava o castelo? Quais foram as palavras que os autores usaram para descrever como estavam o mato e os espinheiros por toda a volta do castelo? Vou ler novamente para a gente descobrir quais foram as palavras. Alguns mais audaciosos tentaram sem êxito chegar ao castelo. A grande barreira de mato e espinheiros, cerrada e impenetrável, parecia animada por vontade própria. Neste trecho, os autores utilizaram as palavras grande, cerrada e impenetrável para demonstrar como estava a barreira de mato e espinhos. Ou seja, eles descreveram o quanto estava difícil passar por essa barreira para entrar no castelo e salvar a princesa. Já que cerrada quer dizer muito fechada e impenetrável quer dizer difícil de ultrapassar. Agora é a sua vez de descobrir sozinho quais as palavras os autores utilizaram para descrever o príncipe. Vou ler para você um trecho do conto que fala como era o príncipe. Você vai ouvir com bastante atenção e anotar em seu caderno características do príncipe. E logo abaixo, escrever as características. Vamos lá? Ouça com atenção. Um dia, chegou nas redondezas um jovem príncipe, bonito e corajoso. Percebeu quais as características do príncipe? Vou ler novamente. Um dia, chegou nas redondezas um jovem príncipe bonito e corajoso. Agora, anote em seu caderno quais as palavras que o autor utilizou para descrever o príncipe. Um dia, chegou nas redondezas um jovem príncipe, bonito e corajoso. Se você escreveu que as palavras que os autores utilizaram para descrever o príncipe foram jovem, bonito, corajoso, você acertou. Muito bem! Viu como a nossa língua portuguesa é incrível? Escolhendo bem as palavras, podemos descrever personagens e ambientes nas histórias. Quinta atividade, atividade complementar, ilustrando a história, no caderno. Na última atividade da semana, vamos trabalhar um pouco com o nosso lado artístico. Vamos nos tornar ilustradores. Você sabe o que é um ilustrador? Ilustrador é um artista especializado em aprimorar as histórias com desenhos ou ilustrações. O ilustrador dá vida ao texto escrito por meio de seus desenhos. Como, por exemplo, neste livro meu aqui. Histórias diversas de Monteiro Lobato. Logo na capa podemos encontrar o nome de quem fez as ilustrações, Elizabeth Teixeira. Neste livro, a Elizabeth criou diversas ilustrações ou desenhos para dar vida aos personagens e para as cenas da história. E olha, ficou incrível! Eu adorei! Normalmente, nas capas dos livros, nós encontramos o título do livro, o nome do autor, o nome do ilustrador e o nome da editora. Bem, agora você será o ilustrador do conto A Bela Adormecida. Você poderá fazer as suas ilustrações numa folha de papel sulfite e depois colar em seu caderno, ou desenhar diretamente no seu caderno. Poderá escolher desenhar os personagens da história ou as cenas ou episódios que mais gostou. Eu, por exemplo, vou desenhar a cena ou episódio do batizado da princesa Flor Graciosa. Eu adoro essa parte da história, pois nela aparecem as fadas e eu adoro desenhar fadas. Use sua criatividade e capricho.
Lembre-se que a ilustração deve ajudar os leitores a compreenderem melhor a história. As ilustrações dão vida à história escrita. Você poderá compartilhar esses desenhos com o seu professor ou professora e também com os seus colegas, tirando uma foto e enviando no grupo de WhatsApp da sua escola. Converse com seu professor e professora. Eu tenho certeza que todos os colegas estão curiosos para ver os desenhos. Chegamos ao fim das atividades dessa semana. Guarde o seu material com cuidado. Lembre-se, se tiver alguma dúvida, peça para o adulto responsável entrar em contato com os professores de plantão pelos canais de comunicação disponibilizados pela escola ou envie um e-mail para fazerencasa@se-pmmc.com.br. Você já sabe que as nossas videoaulas estão também disponíveis na TV Câmara, canal aberto 3.2. Mas se perder alguma videoaula, não se preocupe, pois também continuarão disponíveis na página do Facebook ou pelo canal do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes. Dessa forma, você pode assistir a videoaula quantas vezes quiser e achar necessário. Tire foto das suas atividades e poste nas redes sociais. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das atividades. Muito obrigada e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com o seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto comigo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Você também acessa com o seu RA e a data de nascimento.